O empresário Milton Baldin, preso há 9 dias a mando de Alexandre de Moraes, foi solto hoje depois de colocar uma tornozeleira eletrônica. O empresário participava das manifestações em frente ao quartel do Exército em Brasília. Nós vamos conversar com o Levi Andrade, advogado do empresário. Boa noite, doutor Levi. O senhor me ouve? Ouço sim. Boa noite. Boa noite. Doutor Levi, eu quero começar perguntando para o senhor o seguinte: quais foram os crimes que justificaram a prisão do seu cliente? Então, segundo o relatório do ministro Alexandre de Moraes, a decisão dele que concedeu a liberdade ao meu cliente, Milton, ele foi colocado o seguinte: crimes previstos no artigo 147, ameaça. Olha os outros dois, impressionante. 28A, constituição de milícia privada. E 359L, abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Todos esses artigos do Código Penal. Estamos conversando ao vivo com o advogado Levi Andrade, que é advogado do empresário que foi preso, Milton Baldin. Agora a pergunta é de Ana Paula Henkel. Muito boa noite, doutor. A pergunta, estávamos falando aqui sobre o desrespeito ao sistema acusatório, né, ao devido processo legal. O senhor, como advogado, é claro que estamos diante de um estado de exceção, porque esse processo, devido processo legal, não é respeitado. O senhor teve alguma dificuldade de acessar os documentos necessários sobre esse inquérito do seu cliente agora, ou isso foi facilitado para o senhor e o seu cliente? Então, eu sou advogado do hoje eleito deputado federal, conhecido como Zé Trovão, caminhoneiro, que foi um dos que ajudou a organizar o 7 de setembro de 2021. No dia 20 de agosto do ano passado, ele teve uma busca e apreensão na casa dele e, posteriormente, foi convidado para que fosse até a Polícia Federal para prestar esclarecimento. Naquele dia, nem o delegado da Polícia Federal de Joinville disse que tinha qualquer informação até para fazer o interrogatório, porque ele não tinha recebido nada do Supremo Tribunal Federal, principalmente do ministro Alexandre de Moraes. E eu levei 30 dias, na ocasião, para poder ter acesso aos autos. Fui o primeiro dos 10, se os que estão nos ouvindo lembram, eram 10 pessoas que se organizaram para que o evento acontecesse no dia 7 de setembro de 2021. Eu que peguei a cópia e depois troquei com os outros colegas. No caso específico do Milton Baldin, já se passaram 9 dias, eu entrei com habeas corpus no escuro, porque da mesma forma como foi com o Zé Trovão, o delegado até pediu desculpa, porque ele não sabia do que se tratava. Perguntou ao meu cliente se ele sabia do que se tratava. E ele disse: olha, eu acho que foi por 2 vídeos que eu postei, que eu subi no caminhão em frente ao Exército e convoquei algumas pessoas para virem a Brasília. Hoje, que após termos conseguido o alvará de soltura, que eu fiquei sabendo desses 3 artigos aí, o segundo e o terceiro, impressionante. Acredito que todos que estão nos ouvindo assistiram aos 2 vídeos. E se depois você me permitir, ele é bem curtinho, eu posso ler aqui o que foi que ele disse para que ele tivesse essa acusação tremenda. Então, até hoje, eu não tive acesso ainda aos autos. Doutor Levi, o senhor fica à vontade para ler esse trecho do vídeo, por favor. Então, eu vou ler. Gostaria de pedir ao agronegócio, aos empresários, que deem férias aos caminhoneiros
e mande os caminhoneiros para Brasília. Também pedir aos CACs atiradores que têm armas legais, somos 900 mil atiradores no Brasil hoje. Venho aqui mostrar presença. Se nós perdemos essa batalha, o que vocês acham que vai acontecer no dia 19? Vamos entregar as armas e aí vão dizer, perdeu, mané. Perdeu, mané. E como vamos defender nossas propriedades e a nossa família? Esse foi o vídeo que ele postou na internet, que ele falou em cima do caminhão que está de frente ao quartel do Exército em Brasília, no acampamento de pessoas que estão lá se manifestando já há 40 e poucos dias. Então, percebam que não tem nada aqui, nem para ele ser preso, quanto mais para ele sair com uma tornozeleira, como o Zé Trovão faz 1 ano que está com a tornozeleira, mesmo depois de eleito deputado federal. Então, essa é a situação para que todos analisem como estamos no Brasil com o nosso judiciário, principalmente o Supremo Tribunal Federal. Perfeito. A pergunta agora é de Guilherme Fiuza. Boa noite, doutor Andrade. Bem, o senhor acaba de descrever uma série de ilegalidades praticadas pela justiça, ou seja, atos, diligências, prisão, embargo de acesso aos autos, e o senhor, como advogado, fica sem ter o que fazer para defender o seu cliente, porque esses abusos não são regulados por ninguém. Eu quero perguntar ao senhor, como cidadão, se estas ilegalidades que o senhor manifesta com tanta clareza, acusação de formação de milícia, etc., quer dizer, um judiciário que sanciona teses, né? Sanciona teses, invenções. Se a OAB não representa nenhuma correção sobre isso, inclusive sobre a questão do acesso às aulas, se o Ministério Público também, em rara manifestação, fala sobre abuso, mas nessa quantidade imensa de ilegalidades se cala, não toma providências que deveria tomar a cada um desses casos o tempo todo, fazendo o seu papel. E o próprio judiciário, evidentemente, que acoberta esse tipo de ação. O senhor, como cidadão, espera a reação vinda da onde contra essas ilegalidades, doutor Andrade? Então, a OAB, provocada por algumas seccionais, recentemente pediu que a presidência nacional da Ordem dos Advogados do Brasil estivesse resolvendo essa questão para os advogados. Porque no dia, inclusive, vale aqui ressaltar, isso está filmado, a audiência de custódia, feita pelo desembargador Ayrton Vieira, desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, eu percebia que o Ministério Público, o Procurador da República, ele folheava os autos, ele teve acesso aos autos que a defesa não teve, nem para orientar o seu cliente, para que pudesse, de repente, até ele ser colocado em liberdade, porque não precisa ser advogado para ver que o que ele falou no vídeo não tem crime nenhum. Nós acreditamos que foi pelo fato dele chamar atiradores. CAC. CAC é uma sigla que é colecionadores, atiradores e caçadores. Então, veja que ele chamou os atiradores porque o presidente eleito, ele disse que um dos primeiros atos seria acabar com os CACs. Então, ele estava chamando esse pessoal para vir a Brasília para se manifestar contra a proibição ou acabar com os CACs. Então, na sua pergunta, Fiuza, eu, como cidadão e como advogado, estou desestimulado até a advogar. Eu fui 26 anos policial federal, estou aposentado e há 16 estou advogando. Já atendi diversos clientes que sofreram injustiças do Supremo Tribunal Federal.
E como eu faço a defesa do meu cliente? Quando o Ministério Público tem acesso, a defesa não tem. Então, OAB, que nos representa, socorro, como dizem, socorro Forças Armadas, como advogado, como cidadão, eu peço socorro à OAB para que a nossa prerrogativa prevista na Constituição e em lei federal seja cumprida e, infelizmente, não está sendo cumprida pelo Supremo Tribunal Federal, notadamente pelo ministro Alexandre de Moraes. Agora, 18 horas e 20 minutos, a gente conversa ao vivo com Levi Andrade, advogado do empresário que foi preso por ordem do ministro Alexandre de Moraes. Augusto Nunes, sua pergunta. Doutor Levi, boa noite, muito obrigado pela entrevista. O senhor lembrava aqui que o senhor tem uma vasta experiência aí profissional. O senhor já viveu alguma situação semelhante, alguma parecida ou perto dessa, próxima dessa? Boa noite, Augusto Nunes, é um prazer revê-lo. Estivemos lá em Pato Branco, quando organizamos aquele evento. Exato. Com 1.200 pessoas, a 0 graus. Foi um evento bem complicado, né? Mas acontece o seguinte, eu não vi isso como policial federal, que fui 26 anos, mesmo representando ao Ministério Público como Polícia Judiciária da União, eu percebia o direito do réu, do preso sendo obedecida. E vamos dizer assim, de 2 anos, 3 anos para cá, os advogados, a prerrogativa dele de ver o que seu cliente está sendo acusado, o que aqueles que entraram com representação, qual foi a história que ele contou, até para confirmar, né? Porque quando o réu confessa, ele tem a sua pena abrandada. E hoje o réu não tem nem como confessar, porque ele não sabe nem porque ele está preso. Então, Augusto Nunes, eu nunca vi isso ao longo de 40 anos que eu atuo na área jurídica, sem precedentes na história jurídica do nosso país. Nós conversamos ao vivo com Levi Andrade, advogado do empresário que foi preso por ordem do ministro Alexandre de Moraes. Muito obrigada pela sua participação aqui no programa Oeste Sem Filtro. Uma boa noite e até uma próxima. Muito obrigado, eu fico sempre à disposição. É uma honra para mim poder participar de um programa de grande audiência no Brasil, e até quando estava no outro programa, eu tenho sido frequente assistindo ao que vocês têm colocado para nós, e sou fã de carteirinha de todos vocês. Um abraço e uma boa noite a todos. Obrigada.